direcionar para onde você quiser, tá? Esse produto permite isso. Exatamente essa é uma espoleta, né, que tem uma determinada carga é um misto de retardo que demora um certo tempo para queimar e levar a detonação. Quando você implode um prédio, você tem aquele detonadorzinho, aquela detonação, quando chega no prédio, todas as cargas são iniciadas naquele mesmo instante. Elas vão detonar segundo uma sequência pré-estabelecida que prevê exatamente esse sequenciamento. Se você quer que o prédio caia na vertical, se quer que ele tombe para o lado, que ele tombe para dentro, nós tivemos todos os exemplos aqui, né? Então, são situações, o da Polinter tombou para o lado para cair em cima do sobrado. Você vê, nós tínhamos um sobradinho ali, nos demos ao luxo de fazer a demolição usando a ferramenta implosão, né? O Palace 2, nós tínhamos a restrição de que o entulho não poderia cair sobre os escombros anteriores, tá certo? E aquele de Fortaleza, aparece o prédio, a parte central, né, tinha duas juntas de dilatação, o prédio, a parte central caindo e a outra parte, na sequência, caindo sobre a parte do meio. Então, tudo isso aí permite que a gente, através dessa ferramenta, né, dos detonadores, dos retardadores, permite que a gente utilize essa ferramenta a nosso bel prazer, tá? E são retardadores que detonam numa faixa aí de milésimos de segundos. Então 25, 50, 75, dependendo da estrutura, 100, 200, 300, e num caso mais extremo que nos permite isso, de meio segundo, que é 500 milésimos, a ponto de todos os eventos se situarem nessa faixa aí, de 3 a 10 segundos, né? Então sempre uma variação muito pequena à luz da nossa percepção, da nossa rotina do dia a dia, né? São eventos rápidos, mas 3 segundos para 10 é muita coisa para nós. Então demora todo esse tempo quando é mais de uma estrutura, coisa parecida, tá? Mas o que permite realmente esse direcionamento do prédio é essa sequência dos retardadores. E isso é que tem que ser muito bem. O prédio da Berrini envolveu uma discussão muito grande e a colocação do encarregado Zé Neves contrariou todos os conceitos de engenharia que nós tínhamos na época. E a opinião dele foi levada em conta e o resultado foi extraordinário. Mas contrariava, nós tivemos uma implosão em Niterói em 1988, que balizaria o que seria executado na Berrini. E nós mudamos muita coisa baseado na sensibilidade, no feeling e na experiência do encarregado. Inclusive essa sequência de tempos também. Tanto é que vocês veem que o prédio dá uma encolhida assim, né? E depois a outra parte vem por cima. Foi determinante a opinião do encarregado. E existe uma cumplicidade, né? Você explora, traduz, né, o sentimento dele em função da experiência de décadas, né, na demolição convencional e na implosão, dezenas de trabalhos. Então tudo isso ele vai transmitindo e você traduz esse sentimento dele e passa para o projeto. Respondi? Ó, o Maface Grosso aqui falou que a gente só tem mais 3 minutos, hein? Vamos lá. Eu sou Rômulo, engenheiro da Pitmaster de projetado. Gostaria de aproveitar que você comentou aí sobre o problema do World Trade Center para ver se, com a sua experiência nessas quedas de edificações, se você poderia nos ajudar a entender o que aconteceu com esse prédio de 20 andares que quase que derrubou o Teatro Municipal. Na verdade, o Teatro Municipal ele foi atingido, né, o terceiro prédio que estava mais perto, na queda ele acabou sendo resvalado, né, sofreu danos superficiais. Lógico, se o maior prédio tivesse caído sobre o teatro, o estrago seria bem maior, né? E ainda assim, a estrutura robusta do teatro talvez permitisse que estruturalmente ele não fosse comprometido, né? O que ocorreu ali foi uma somatória de fatores, né? O pessoal até na época comparou muito com o problema de avião, né? Quando acontece um acidente com avião, é uma somatória de fatores que leva ao acidente principal. E ali não foi diferente. É lógico que a gota d'água, né, foi aquela série de intervenções, né, com relação às reformas essas que levaram a intervenções em vários andares,
a demolição de estrutura, de componentes que tinham função estrutural, o acúmulo de entulho em alguns pontos, né? Então aquilo ali foi uma gota d'água que levou ao colapso do prédio maior e caindo sobre os outros dois, né? E os outros dois não tinham a mínima condição de suportar aquele golpe. Do ponto de vista de solicitação dinâmica com relação à queda do prédio, foi algo muito semelhante a uma implosão. Então, os prédios vizinhos não sofreram dano significativo. Se fosse o caso de poder prever, ou se tivesse um sismógrafo instalado nos prédios vizinhos, iriam revelar valores bem abaixo do que ensejaria uma preocupação com relação à estrutura do prédio remanescente. Mas o que ocorreu ali foi isso. Lógico que antes ocorreram intervenções, houve a construção do metrô, que na época até houve algum comportamento dinâmico nessa construção que gerou alterações no prédio. Aí também há registros de retirada de paredes, quer dizer, instalaram janelas onde era só parede. Então, pequenas intervenções ao longo de anos, e no caso aí foram décadas, né, culminaram com um agente mais agressivo que foi a reforma, né? É lógico, estou fazendo aqui uma sequência didática do que houve, provavelmente deve estar correndo ainda processos lá, perícia técnica e tudo mais, tudo isso provavelmente chegando a uma conclusão parecida com essa, né? O ponto culminante do colapso foi uma intervenção que inclusive foi a mais agressiva, foi a mais ostensiva, que foi a reforma em vários pontos, em vários andares, eliminando resistências estruturais e concentrando entulho em vários pontos, tá? Isso já depois de um processo desgastante de cada vez mais minando a resistência do prédio, tá? Respondeu? Então, só uma última pergunta. No caso, você comentou que a implosão do Palace 2 revelou a possibilidade de uma operação bem mais rápida, né? Devido às condições. Isso pode levantar, né, um potencial, né, potenciais riscos, né, para determinados atentados. Até porque se alguns moradores centrados da Barra tivessem acesso a essa informação, eles teriam proposto alguma coisa para a Cidade da Música. Não, isso é brincadeira. Pelo que a gente sabe de valores, né, de construção aí da Cidade da Música, eu acho que valeria. E aí a gente pode aumentar o leque da brincadeira, né? O pessoal pede muito aí para, por exemplo, no caso do Congresso, nós fizemos uma implosão de um prédio no Lago Paranoá, em que depois na foto do jornal aparece o prédio implodido, né, caindo, e ao fundo o Congresso, né? E eu lembro, na época, eu recebi assim, acho que foi mais de 20 pelo celular, né? Do tipo assim, pô, manezinho, parabéns e tal, mas você implodiu o prédio errado, né? Então foi uma unanimidade. Então eu acho que a Casa da Música talvez não seja um anseio popular tão grande quanto o Congresso, né? O pessoal fala de sogra também, né? Sogra a gente faz de graça só pelo prazer, hein? É brincadeira, eu falo assim, todo mundo reclama, todo mundo gosta das sogras, é difícil achar alguém que queira os nossos préstimos aí. Doutor Manuel, eu vou te falar aqui que é o doutor Manuel. Obrigado, pessoal, foi um prazer, hein? Dizer para vocês que a gente já vem trabalhando com o doutor Manuel aqui há 2 anos. Esse é um manezinho mesmo, não tem jeito não. Mas essa palestra está disponibilizada, ela foi filmada, foi gravada, a gente teve cuidado aí de usar o microfone o tempo inteiro. E é só vocês trazerem um DVD e apresentar lá embaixo na DTE, e essa palestra pode ser pega e até levada para passar para os colegas, para os amigos. E a gente vai ver se a gente traz o doutor Manuel de novo aí para continuar, né? Porque não deu tempo, porque essa questão aí da reciclagem, ele tinha umas imagens bacanas aí, mas não deu tempo, porque realmente o fenômeno implosão é uma coisa que deixa a gente realmente de cabelo em pé. Valeu, pessoal. Obrigado aí, tá? Até a próxima e foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu.